Boa noite a todos. Eu sou a Karine, coordenadora da Pastoral da Educação da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Montanha, Espírito Santo. E é com muita satisfação que durante essa noite estarei conduzindo a live vocacional. Evento este produzido pela Pastoral da Educação, foi programado levando-se em conta o ano vocacional diocesano, que traz como lema esta oração ao Senhor: enviai, Senhor, operários para a messe. Mateus, capítulo 9, versículo 38. E, segundo a Diocese, o objetivo deste ano vocacional é animar as comunidades e paróquias para que se comprometam em sua missão evangelizadora, de maneira nova, vigorosa e decidida com as vocações, por meio de oração e do cultivo vocacional, especialmente entre as novas gerações, para que se torne igreja mãe de vocações. Cumprimento a irmã Terezinha, diretora do Centro de Educação Básica Nossa Senhora Aparecida. Cumprimento o nosso convidado pela Pastoral da Educação, o Padre Jader. Cumprimento a Gorete Ávila. Cumprimento a supervisora escolar Eliene Cunha e o professor Fábio Lopes. Assim, cumprimento toda a equipe do Sebenza e profissionais da educação presentes nesta live. Estendo os meus cumprimentos a todas aquelas pessoas que estão assistindo a live em seus lares. A nossa live terá a seguinte programação. Inicialmente, eu irei compartilhar com vocês a história da Pastoral da Educação no município de Montanha. Logo após, o nosso convidado, Padre Jader, irá falar sobre a vocação sacerdotal. Em seguida, o professor Fábio irá falar sobre a vocação matrimonial e familiar. A irmã Terezinha irá falar sobre a vocação religiosa. E a nossa convidada, Gorete Ávila, irá compartilhar com vocês um pouco sobre a vocação dos leigos e catequistas. As perguntas podem ser feitas nos comentários do vídeo, pessoal, e serão respondidas no final desta live com a ajuda de Eliene. Mas, afinal, o que é Pastoral da Educação? Pois bem, é a ação evangelizadora da Igreja no âmbito educacional, estando inserida em nossa paróquia há 2 anos, e tem o objetivo de promover, articular e organizar ações evangelizadoras no mundo da educação, compreendido como pessoas, instituições e ambientes relacionados à educação, com a finalidade de ser sinal do reino de Deus e de construir um ser humano fraterno, livre, justo, consciente, comprometido e ético. A pastoral conta com o apoio dos agentes educacionais, que são os nossos professores, supervisores, coordenadores e diretores de escolas estaduais, municipais e privadas. E destaco aqui a presença atuante e parceria da Secretaria Municipal de Educação de Montanha. A Pastoral da Educação realiza ações como a celebração de envio dos educadores e estudantes para o início do ano letivo, que tem o objetivo de acolher os estudantes com uma bênção. Também tem a presença marcante nos eventos religiosos da paróquia, como a Semana da Família, tapetes de Corpus Christi, novena de Nossa Senhora Aparecida, 24 horas com o Senhor, caminhada rumo ao Santuário do Imaculado Coração de Maria em Vinhático, e culto ecumênico em homenagem aos professores, que inclusive o Padre Jader foi o nosso convidado para presidir o culto juntamente com o pastor Samuel Rios, da Igreja Presbiteriana, no ano de 2019. E convido você que deseja participar conosco desse trabalho pastoral, estamos à sua espera. Agora, o Padre Jader estará dando sequência à nossa live. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, boa noite, convidados, Fábio, a irmã, a Gorete, essa vossa serva aí que está nos acompanhando também, e a você, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jader, eu tenho 5 anos que fui ordenado padre para a Igreja de Jesus Cristo, e justamente sou muito feliz por ser padre. Como que surgiu a minha vocação?
a minha vocação surgiu a partir da inserção dos meus pais, que desde de adolescentes eles eram inseridos na comunidade. E na comunidade cristã, eles se conheceram e casaram também lá na comunidade. Começou São José Operário, que fica na Cobrais, que é município de Conceição da Barra, distrito em Braço do Rio. Neste período em que eu fiquei por lá, lá não era paróquia. Hoje já é paróquia, que é a paróquia São João Batista, aonde se encontra o padre Fabiano Marquezine. E, com o decorrer do tempo, aconteceu várias missões. 2 missões foram marcantes para poder, assim, mexer um pouco comigo a partir da inserção do meu pai, que é jesuíno, e da minha mãe Anita. Ali, na comunidade cristã, eu realizei todos os meus sacramentos, o batismo, a primeira comunhão, o crisma, e também exerci um trabalho pastoral junto à Pastoral da Criança, que eu desenvolvi mais ou menos durante uns 12 anos, quando eu estava lá, aprendendo. E logo depois que eu me formei, eu me tornei professor de educação física. Isso mesmo, Karine. Professor de educação física. Eu trabalhava em 3 escolas, em 2 escolas pela prefeitura e uma pelo estado. E todo final do dia eu já pegava o ônibus, ia junto com os colegas e ia para Linhares. E lá em Linhares, começando a faculdade de educação física. E aí, com isso, nesse período, com as missões que aconteceram 2 missões. Uma missão foi a missão franciscana e a outra missão foi a missão dos seminaristas da Diocese de São Mateus, que na época o padre Ailton, hoje Dom Ailton, ele era reitor. Então a primeira missão que aconteceu mexeu muito comigo. Foi dos franciscanos, aqueles que usam a batina marrom, e eu, por gostar muito de esporte, gostava de vôlei também. E quando eles foram embora, foi aquele chororê, aquela emoção toda, porque parecia que são pessoas muito, muito, muito próximas de nós e foram muito acolhedoras, então chamou muita atenção nossa. Aí eu peguei e escrevi uma carta. Eu escrevi uma carta para eles e falei assim: olha, eu tenho um desejo de ser padre, de ser frei e de ser também jogador da seleção brasileira de vôlei. Aí na verdade, depois ele, quando o Frei recebeu a carta, ele viu e me respondeu. Mas hoje, eu, observando com outros olhares, né, eu sempre jogava vôlei, mas eu não tenho estatura, não tenho altura para poder jogar vôlei, né? Então, aí os meninos hoje, quando eu começo a contar a história, eles começam a rir. E com esse processo todinho, cursando a faculdade de educação física, eu tive que optar ou continuar na faculdade ou fazer o acompanhamento vocacional. Nesse processo do acompanhamento vocacional, antes disso um pouquinho, eu participei dos encontros de Cristologia em São Gabriel da Palha, que foram 8 anos. E lá estava quem? O padre Belmiro. Ele era reitor na época. Aí eu perguntei assim: padre, para poder ser padre tem que fazer o quê? Ele falou assim: você já namorou? Eu falei assim: já namorei. Tive algumas paqueras. Faz o seguinte para mim, você vai lá e namora e depois você vem e me conta. Aí eu fiquei com aquele pensamento. Por quê? Porque a gente sempre acreditou muito no padre. Então tinha que fazer aquilo que o padre orientou. Fui para casa, pensei, falei assim: olha, eu não quero brincar com o sentimento de nenhuma menina. Então, quem que me chama a atenção? Aí quem me chamava a atenção na época era uma menina que era da Igreja Universal do Reino de Deus. Aí, como eu era professor na época, e o sobrinho dela, eu dava aula para o sobrinho, a irmã dela trabalhava na escola, e eu peguei e comecei a me aproximar. Aí até que nós começamos a namorar. E a mãe dela disse o seguinte: olha, não temos nenhum problema com o namoro de vocês, porém, a minha filha foi da Igreja Católica e não vai voltar. Então tá bom. Namoramos 1 ano e meio. Eu já estava com o propósito de deixar. Eu sabia que eu ia perder todos os serviços da igreja, mas eu ia casar com ela só no civil. Mas quando eu liguei para ela, ela falou assim: você vai passar para a igreja? Eu falei assim: não vou passar para a igreja. Ela mudou comigo.
Aí, quando ela mudou comigo, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Quando foi no final de semana, nós conversamos e aí terminou tudo. Aí, a partir disso, eu conversei com o padre Carlos Fajon, que ele era italiano na época, aqui na paróquia de Pedro Canário, nós pertencíamos à paróquia de Pedro Canário, e justamente aí eu falei assim, gostaria de fazer um encontro vocacional. Quando ele me enviou, lá no CEDI, quando eu cheguei lá, eu senti uma alegria muito grande. Parece que a outra parte do meu coração, que faltava preencher com alegria, ali se preencheu. E esse preenchimento começou a dar nome, a dar passo. E aí eu participei do encontro vocacional durante o ano, fui aprovado, passei, depois fui enviado para... Aí, quando eu cheguei na reitoria, quem era o reitor? Padre Belmiro, na época. Então, assim, foi uma grande alegria ali. Depois fui para o Maior, lá com o Dom Ailton, que ele nos acolheu. Fiz 3 anos de filosofia, muito bom. Uma turma, na época que eu estudei, eram 24 seminaristas. E depois fui para a teologia, 4 anos de teologia também. Um aprimoramento muito bom para ajudar, hoje contribui, me ajuda bastante nas próprias questões pastorais. E, ao sair de lá, eu fui enviado para Ponto Belo e Mucurici, e ali, junto com o padre que lá estava, que era o padre Amarildo, eu como estagiário, me tornei diácono. Logo depois, quando já era Dom Zanoni, que estava de saída da nossa diocese, ele me destinou ir para Pinheiros. Fui para Pinheiros, na minha ordenação aconteceu em Braço do Rio, e o Dom Zanoni, a última ordenação que o Dom Zanoni fez aqui na diocese foi a minha, antes dele ir para Feira de Santana. E aí, fui para Pinheiros. Em Pinheiros, eu fiquei lá durante 3 anos contribuindo com o serviço pastoral. Depois voltei a Ponto Belo, fiquei 1 ano, e depois de lá o bispo pediu que eu pudesse contribuir em Vila Valério. Fiquei 1 ano e meio em Vila Valério, e hoje eu estou aqui na paróquia de Montanha e Vinhático, Nossa Senhora Aparecida e Sagrado Coração e Imaculado Coração de Maria. E sou muito feliz por ser padre. E hoje eu deixo um convite a você se abra para poder também conhecer um pouco mais o Cristo. E esse conhecimento com Cristo Jesus é perceber que será que você pode contribuir com fazer essa renúncia e contribuir para ser o padre da igreja? O importante é que você seja feliz, seja um padre feliz para poder estar ajudando o povo. Limitações todos nós vamos ter. A cada dia devemos reconfigurar a nossa vida para Cristo Jesus. E essa reconfiguração se dá a partir da caminhada. Hoje, de padre, eu tenho 5 anos de padre, sou muito feliz aqui pelo serviço que eu faço, realizo e desenvolvo. E é isso, a nossa missão é assim. Hoje eu olho para trás e acabo rindo muito de muitas coisas, né? Daquilo que eu também acabei convivendo. Mas eu sou muito feliz e eu quero agradecer a você, Karim, e a irmã por ter me convidado para falar um pouquinho da minha história vocacional, e aí eu resumi um pouquinho para que os outros também pudessem também falar um pouco. Então, eu gostaria de convidar também o Fábio, né? Fábio Lopes, que ele vai falar agora um pouquinho sobre a família, o contexto familiar no qual ele vive, dessa vocação familiar. Muito obrigado. Ok, Padre Jade, que alegria ouvir essa história, né, que nos ilumina, de certa forma, nos enche, né, de muito orgulho. E a gente quer dizer, né, tia Karine, a irmã Gorete, tia Eliane, é uma satisfação estar aqui. Montanha agradece o trabalho que o senhor tem desempenhado juntamente com o Padre Valdinei na nossa paróquia, e de modo muito especial, já lá atrás, né, Karine, dispensando toda a atenção com a pastoral, vindo já fazer aquele culto, né, aqui juntamente com o pastor Samuel, já foi um sinal de apoio e de alegria ao trabalho dessa pastoral.
Muito bem, padre. Eu quero cumprimentar a todos. Fábio, só um minutinho antes de você continuar, tem alguns recadinhos aqui no chat. Sim. Iraci, né, nossa querida prefeita, Karine, mandou um recadinho do Pedro para você. Vixe. O Pedro pediu para dizer que está com muita saudade, tá? Muita saudade de você. Então, recadinho do Pedro, que foi transmitido aí por Iraci. Muito obrigada, Iraci, por estar participando conosco aí. E aí nós temos, assim, muitos parabéns. Renilda, que está elogiando aí a vocação do padre, né? E agradecendo também a presença. Tem alguém que entrou aqui com o nome de Mad Mickey, não sei quem é, mas dizendo que ambos, né, são responsáveis pela formação, pelo caráter, pela formação da boa índole quando criança e que está eternamente agradecido, mandando um beijo aí. É Iago, né? Entendi agora. É o Iago, nosso querido ex-aluno aí que estudou com a gente desde sempre, né? Que deixou muita saudade também a essa equipe toda. Muito obrigada, Iago, aí pela sua participação. Né? Muito bom. Então, continuem participando. Estamos aqui para passar os recados. A Natália também está presente, junto aí com os meninos, Enzo, Lavinha, Luma, e dizendo quão emocionada está participando conosco. Muito obrigada. Pode seguir, tio Fábio. Ok, tia Eliane. Acolhemos a todos vocês que estão com a gente, participando desse momento bonito, importante. Falar da vocação é falar do nosso modo de ser no mundo, de ser onde nós estamos. E cada um no seu lugar, cada um no seu espaço e todos com uma mesma missão. Isso é bacana, isso é bonito. E essa live de hoje, ela tem essa missão, esse objetivo de trazer ao nosso coração essa reflexão bonita nesta noite de hoje. E eu quero aqui agradecer por ter sido convidado, viu, Karine, você na coordenação, a irmã Terezinha e todo o grupo, para falar desse lugar tão bonito que eu tenho ocupado, tenho vivido, que é o lugar da família, a vocação matrimonial. Eu também passei por um pouco dessa experiência do Padre Jader, né? E hoje aqui estou para continuar esse trabalho. Eu faço isso com muita alegria, me sinto muito feliz de ter também percorrido esse caminho e ter chegado aqui do outro lado. E, embora a gente tenha modificado essa forma, a gente continua com a mesma missão, né, Padre? Que é levar o reino de Deus, que é anunciar Jesus Cristo, que é tornar esta palavra presente no mundo e no lugar e onde quer que nós estejamos. Que alegria, e de modo muito especial a família Sebenza, onde eu tenho dedicado boa parte do meu tempo para realizar esse trabalho. Não somente como aquele professor que vai ali transmitir um conteúdo, mas que também vai levar esses valores, trazer presente esses valores. Eu gostaria de dizer, essa palavra vocação, esse termo, né, tão especial nessa discussão de hoje da nossa live, vocação, o nosso modo de ser, a nossa forma de responder a esse chamado. E quando nós falamos de vocação, é bom destacar que todos nós temos uma vocação. Todos nós precisamos responder a esta vocação, responder com a intensidade daquilo que nós vivemos, o chamado que Deus nos faz. E quando nós nos prontificamos a esse chamado, nós precisamos também abrir o coração, ouvir esse chamado que Deus nos faz, para que a gente possa colocar, né, em prática aquilo que é o desejo de Deus e aquilo que é a vontade dele em nossa vida. E falar da família, se a gente procurar uma definição dessa palavra, né, a gente vai encontrar nos nossos dicionários esse agrupamento de pessoas. Né? O que é a família? Um grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto. Pais, mães, filhos. E quando a gente olha para essa definição de família, eu às vezes fico pensando, que pena que muitos se reduziram a essa expressão. Que pena que muitas das nossas famílias têm se contentado apenas com este lugar de pai,
mãe e filhos sobre o mesmo espaço. Que pena que muitos têm vivido a sua vocação assim, de forma tão peculiar, enquanto nós somos convidados a viver este lugar, viver essa vocação de uma forma muito mais profunda. Porque a família, ela é a célula da sociedade. É por ela que passa o futuro da humanidade. Por isso, Deus apostou na família. Deus continua apostando na família. E, sobretudo, apostando em nós. Como disse o padre, né, dentro da sua colocação da vocação sacerdotal, somos limitados, somos marcados pelas nossas limitações, mas, ao mesmo tempo, nós somos agraciados pelas bênçãos, pelo dom de ser aquilo que Deus nos convida a assumir em nossa vida. E eu quero dizer que assumir a vocação de ser pai, a vocação do lugar da família, é, de fato, um presente de Deus. E aí, quando nós falamos desse presente que Deus nos concede, é também o desafio no mundo de hoje. Como não tornar a nossa casa apenas esse agrupamento de pessoas, mas a casa onde ela também seja o lugar santo, o lugar sagrado, a experiência de Deus, onde Deus tenha um espaço em nossas vidas, naquilo que nos propomos a fazer. E aí, essa vocação matrimonial, ela nos ajuda a enxergar, ajuda a perceber o quanto isso é importante. E eu pensei em 2 trechos bíblicos para definir esse lugar e essa experiência. Primeiro, o trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 7 a 9, onde diz o seguinte: o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá-se à sua esposa. E os dois serão uma só carne. E nós podemos dizer que este mistério é grande, né? E é grande. Como entender que nós somos convidados a uma união, nos tornarmos apenas uma única pessoa? E aí, o outro trecho complementa esse primeiro trecho que eu acabei de citar, onde na carta aos Coríntios, São Paulo escreve, no texto bíblico do capítulo 13, versículos de 1 a 13, sem amor. O que seremos sem o amor? Né? Nada seremos sem o amor. E, sobretudo, família. Sem amor, não chegaremos a nenhum lugar. E a carta, esse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, vai dizer, depois de uma bela descrição, um belo poema, nós vamos encontrar no final. Depois de tudo, restará fé, esperança e amor. Porém, a maior delas é o amor. Meus queridos e queridas, sem o amor, nós não conseguiremos colocar em prática nenhum dom de Deus em nós. Porque Ele é amor. E Ele nos convida a amar, a fazer essa experiência. Por mais que a vida tenha se modernizado, não podemos esquecer que o amor é artesanal. E a família não é uma produção em série. É amor todo dia. E como nós vamos fazendo isso? É um exercício diário. A gente vai aprendendo a amar e talvez corremos o risco de morrer sem saber, de fato, o quanto nós amamos. Mas é esse exercício de todos os dias, com as quedas, com as dificuldades, mas sem nos esquecer que é preciso todos os dias acordarmos com o desejo de amar, com o desejo de tornar a nossa casa mais fecunda, de tornar o nosso espaço mais feliz. Portanto, quando nós olhamos para essa célula familiar, este espaço bonito que é a nossa casa, precisamos recuperar urgentemente para que esse espaço, de fato, se torne o lugar da partilha, o lugar do amor, o lugar da cumplicidade, o lugar onde nós possamos fazer essa experiência do sagrado, como pai, como mãe, como filhos, como avós, como tios,
como primos, sobrinhos, todos aqueles que se reúnem e fazem parte desta casa, que não pode ser apenas 4 paredes, mas um espaço onde nós possamos trocar essa experiência. Pois o amor só pode ser eterno à medida que vivemos a conquista do outro todos os dias. Portanto, viver a vocação matrimonial é a gente fazer esse exercício de amar todos os dias. Amar o outro do jeito que ele é. Procurar cultivar as suas belezas e, ao mesmo tempo, podermos promovermos juntos o que é possível ser mudado em nós. O que nós precisamos melhorar uns com os outros nesta relação familiar. Portanto, todos os dias é o dia da gente aprender a ser família. É o dia da gente colocar essa resposta da nossa vocação a Deus de pé, firmes e fortes. E nessa relação e nessa vocação, nós somos escolhidos e chamados por Deus a assumir a nossa paternidade, a assumir a maternidade, pais e mães. E o que representam os filhos? Olha aí para aqueles que estão à sua volta, O que representam os filhos? Os filhos são os tesouros, o prêmio dessa relação, É a alegria da casa, como a gente costuma dizer, O filho é a alegria da casa, mas ao mesmo tempo nos chama a responsabilidade, nos chama a assumir uma outra tarefa árdua, mas ao mesmo tempo prazerosa. E eu escolhi uma mensagem para a gente falar desse espaço dos filhos. E aí, finalizar também a minha fala para dizer o quão bom é ser família, o quão bom é ser pai, o quão bom é assumir em nossa casa esse lugar. E esta mensagem, ela diz assim, é uma conversa entre Deus e uma criança. E antes de nascer, essa criança bateu um papo com Deus. E aí eu gostaria de partilhar com você, encerrando a minha fala sobre esse tema tão bonito. Nós precisamos acreditar na família, porque Deus primeiro acreditou em nós. A história diz assim, uma criança disse a Deus, dizem-me que estarei sendo enviado à terra amanhã. Como vou viver lá sendo assim pequeno e indefeso? Deus disse à criança, entre muitos anjos, escolhi 2 especiais para você. Estarão me esperando e tomarão conta de você. Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá na terra? Seus anjos cantarão e sorrirão para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor dos seus anjos e será feliz. A criança disse a Deus, como poderei entender quando falarem comigo, se não conheço a língua que as pessoas falam? Deus disse, com muita paciência e carinho, seus anjos lhe ensinarão a falar. E o que eu farei quando quiser falar com o Senhor? Seus anjos ajuntarão suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi que na terra há muitos homens maus. Quem me protegerá? Seus anjos lhe defenderão, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Mas serei sempre triste, pois não te verei mais. Seus anjos sempre falarão sobre mim e lhes ensinarão a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu, mas as vozes na terra já podiam ser ouvidas. A criança assustada pediu suavemente, ó Deus, se eu estivesse a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome dos meus anjos. Suavemente, Deus sorriu e disse, você chamará os seus anjos de papai e mamãe. Meus queridos, é com alegria e com muito amor no coração que eu quero dizer a cada um de nós, a cada um de vocês, o lugar de pai e de mãe é a missão
plena, bonita, que todos nós precisamos assumir na nossa casa. E que a gente viva esse ser família cada dia, cada instante, com muito amor. Agradeço a oportunidade, tia Karine, a irmã Terezinha, e foi uma alegria poder partilhar. Papai e mamãe, essa é a missão que Deus nos deu. Obrigado. Muito bom, tio Fábio, e gostaria de registrar nesse momento aí, né, as falas que foram feitas aqui no chat do YouTube, o nosso parceiro aí, o tio Lucas, né, falando mais uma vez da sua sabedoria com as palavras, show, muito bem, muito bom. Alguém em nome da Gorete, Piana, é isso mesmo, gente? Que fala da importância desse momento, né, da gente transmitir em redes sociais, levar esse testemunho e, acima de tudo, levar Deus às pessoas, né, através das redes sociais. E a Iraci deixa aqui um recadinho, tio Fábio, para você. Esse menino Fábio foi meu aluno, 10 em matemática. Hoje é nota 1000 em vivência, em convivência familiar abençoada por Deus. Orgulho de você, garoto. Muito bom. A Nilzete também deixa aqui o seu recadinho. Parabéns, Fábio. O amor é o grande segredo da família vivido na felicidade. A Sirlene também participando, né? Falando quão bom está tudo isso. E nós temos uma participação especial aqui também da irmã Renilda, né? Que está longe, mas deixou aqui o seu registro. Muito obrigada, irmã Renilda, por estar participando conosco, que bom. E ela diz, Fábio, que bom te ouvir. Você explanou muito bem o que é a vocação família. Muito bom. E temos um recadinho também do seu afilhado, Edson, afilhado de casamento, ó. O Edson diz assim, tio Fábio, tudo isso que Fábio disse é verdade. Ele é um exemplo para mim. Não é à toa que esse ser de luz é meu padrinho de casamento, né? O Edson de Venda Nova do Imigrante. Manda aquele abraço para todos. Muito bom. O próprio padre Jader, que está aí participando, né, também registrou aqui o seu recado. Fábio, o que você nos diria dos... ele fez uma pergunta para você. O que você nos diria dos matrimônios de hoje que não dão certo e levaram à separação? Será que faltou amor, né? E antes de passar para você, tio Fábio, enquanto você pensa aí na resposta, também o próprio padre Jader já deixou aqui os seus parabéns, a sua fala, né? Temos a participação muito grande da nossa querida família Sebenza, praticamente todos os professores estão presentes, dando seu boa noite, elogiando. A tia Patrícia anteriormente deixou os parabéns para você, Karine, né, que fez muito bem uma abertura aí, com palavras muito bacanas para nós, e agora ela deixa o seu registro para você, Fábio. Você é uma bênção, por onde passa, que Deus continue te capacitando, né, a tia Vilma também falando quão sábio foram as suas palavras, a participação da Eliana Baltar, enfim, muitas pessoas. Temos aqui o pessoal da Secretaria de Educação, agradecer aí a Norma, que está presente conosco, Romênia, né, falando quão bacana foi a sua fala todos nesse momento. Então, vou passar para o tio Fábio, que vai responder a pergunta do padre Jader sobre a questão da separação, do divórcio, né, e depois a gente continua aqui a leitura das mensagens, que estão muito bacanas. Padre Jader, né? Certamente ele também tem essa resposta, né, Padre Jader? Mas eu diria, tão difícil a gente identificar, né, tia Eliane? Será que faltou amor, né? Eu penso que, às vezes, até existiu esse amor, se tinha esse amor. Eu penso que tenha faltado, às vezes, Padre, na minha maneira de refletir essa pergunta que o senhor faz, tenha faltado o cultivo desse amor. Que eu comparo sempre o amor como uma plantinha, que nós precisamos regar, que nós precisamos cuidar. O amor existe, mas o amor ele precisa ser cuidado, né? E Samitiba já nos fazia essa afirmação, né? Quem ama, cuida. E o matrimônio é um espaço para o cuidado. E às vezes nós nos esquecemos disso, nos abarrotamos de coisas e esquecemos daquilo que é a essência.
Então, o bom casamento não é aquele que necessariamente é cheio de tantas coisas, mas é aquele que não falta o que é essencial. Aos nossos filhos, não precisamos encher de muitas coisas. Eu costumo dizer que coisas, se a gente não oferece a alguém, em algum dia elas podem comprar. Mas aquilo que é essencial não se encontra em nenhum lugar a não ser dentro de nós mesmos. Então eu penso que muitos têm acabado justamente porque não têm cultivado aquilo que está dentro de si. Muito bom, tio Fábio. Aproveitando, né, não estou participando da live, mas só aqui no chat mesmo, mas eu não poderia deixar de registrar a fala que nós ouvimos hoje no congresso, né, da Escola da Inteligência, quando Augusto Cury, ele falou sobre essa relação familiar e ele trouxe algo que eu fiquei pensando por alguns minutos. Ele disse que a gente procura, às vezes, na relação familiar, todos os dias apontar o defeito do outro, né? E a gente não enxerga aquilo que a pessoa tem de bom, aquilo que ele faz que é bacana. Então, ele disse assim, deixou esse recado: procure exaltar o seu parceiro, a sua parceira todos os dias, o seu filho, né? Sua filha, porque eles têm coisa boa. E quando você esquece um pouco aquilo que você considera que é o defeito e você passa a trazer para o dia a dia, com elogios, aquilo que ele faz de bom, você faz com que as outras coisas também, ela vá ficando enfraquecida na relação, né? As coisas ruins, elas perdem, de certa forma, o poder. Então, que a gente possa olhar, ter esse olhar microscópio, porque muitas vezes é difícil essa relação, né? Em casa, a gente, enquanto mulher também, a gente procura enxergar muitos defeitos dos maridos aí e reclama, e às vezes a gente não enxerga que quanta coisa boa que eles têm, que fazem, assim também em relação aos filhos. Então, o Augusto Cury, ele trouxe isso hoje com muita sabedoria e me fez refletir, né, que a gente precisa realmente ancorar mais naquilo de positivo que a nossa família tem e deixar de lado um pouquinho aquilo que a gente considera que é defeito e que a gente bate tanto naquela tecla todos os dias. Muito bom. É verdade, Tiliene. A palavra de ordem hoje para nós é justamente essa. Surpreenda, né? Surpreenda. Surpreender significa você não esperar um momento para dizer o quanto o outro é importante. Faça isso cotidianamente, pelas pequenas coisas que são apresentadas e vividas, sobretudo dentro da nossa casa. E quando eu falo surpreenda, não é surpreender com presentes. Também é bom, né? Mas surpreender, sobretudo, com a sua forma de ser, pelas simples coisas, pelas poucas palavras, pelos pequenos gestos, né? E isso, nós, maridos e também esposas e filhos, nada mais, não tem lugar melhor do que a nossa casa para isso. Surpreenda. Ok, então é isso, né? Agradecer mais uma vez aí a participação de todos, a professora de Lúcia, né, que deixou aí também sua participação, agradecendo, elogiando a sua fala, Fábio, né? A professora Meire, enfim, todos registrando aqui no chat a importância dessa fala, que eu penso que cabe não só para os casais, né, mas para qualquer relação que a gente tenha, enquanto filho, enquanto irmão, essa relação familiar que a gente precisa fortalecer todos os dias. Hoje eu ouvia também nesse mesmo congresso que os divórcios aumentaram, né? Muito, eu não sei agora bem a taxa, mas mais de 70% nessa pandemia. Então, as pessoas, de repente, começaram a descobrir que está difícil viver, né? Que está difícil essa relação. E a gente precisa, cada dia, buscar esse ponto de equilíbrio, buscar estar mais junto, buscar Deus, para a gente conseguir enfrentar isso e sobreviver, né? Sobreviver em família. Ok, tia Carinha, com você.
Passo a palavra agora à irmã Terezinha, que vai falar sobre a vocação religiosa. Muito bem-vinda, irmã. Obrigada, Fábio. Boa noite a todos os participantes aqui da live. Boa noite a todos os que estão participando por meio do nosso canal do YouTube. É um prazer muito grande estar participando dessa live vocacional, né? A nossa diocese está celebrando o ano vocacional diocesano, e nós estamos no mês de agosto, onde a Igreja do Brasil nos convida a refletirmos, a rezarmos sobre as vocações, né? E como Karine já falou, o mês de agosto, nós temos cada domingo uma vocação. No primeiro domingo foi a vocação sacerdotal, o segundo domingo a vocação matrimonial e a vida da família, e nós celebramos o Dia dos Pais, né? No terceiro domingo, nós celebramos o Dia dos Religiosos e das Religiosas. E no quarto domingo, os leigos e catequistas. Quando acontece que tem 5 domingos igual este ano, então nós vamos celebrar o quarto domingo os leigos e no quinto os catequistas, né? Então, falando sobre a vida religiosa, o que é a vida religiosa? O que fundamenta a vida religiosa, né? O que chama a atenção e que mobiliza tantos jovens, tantos homens, tantas mulheres a deixar tudo para seguir a Cristo. E eu falo que a vocação sacerdotal, porque nós temos a vocação sacerdotal diocesana e a vocação sacerdotal dentro da vida religiosa masculina, né? Que a vocação sacerdotal religiosa, ela é muito parecida com a nossa, das religiosas, né? Os religiosos e as religiosas. E, assim, essa vocação religiosa, ela é um pouco diferente da vocação sacerdotal. Porque o padre, normalmente, ele fica ali na diocese, né? Ele se ordena, nem sempre fica na sua cidade, mas ele fica na diocese. E nós, religiosos e religiosas, não. Nós temos o nosso período de formação, e depois desse período de formação, quando nós professamos os 3 votos de castidade, pobreza e obediência, nós nos colocamos à disposição para irmos em qualquer lugar do planeta, né? Não é nem do estado ou do Brasil, qualquer lugar do planeta. É claro que aqueles e aquelas que são convidados a fazer uma missão fora do país, não é assim, você arruma sua mala e você vai, né? Tudo conversado, tudo direitinho, porque é uma coisa mais profunda, mais exigente, né? Então, eu sempre falo que quem é chamado a ir para o exterior, para uma missão, além da vocação à vida religiosa, tem uma vocação especial para aquela missão que a igreja chama missão adigentes, né? A missão fora, né? Mas para a maioria o chamado para a missão dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade, da paróquia onde está inserido. O que fundamenta a vida religiosa? É a profissão dos conselhos evangélicos, né, que nós chamamos de votos, castidade, pobreza e obediência, depois de um período de formação, o jovem ou a jovem professam esses votos, e no nosso caso, nós que usamos o hábito, nós recebemos o hábito religioso no dia da nossa primeira profissão.
E, a partir desse momento, nós somos chamadas de irmãs, né? E, no caso masculino, de irmão, de frei, de frade, né? Depende muito de cada congregação. Mas a vida religiosa ela é uma riqueza muito grande dentro da igreja. Ela não é melhor e nem menos do que a vocação sacerdotal e a vocação matrimonial, embora essas duas sejam sacramentos, né? E a vocação religiosa não é um sacramento, mas é uma riqueza muito grande, porque se nós formos olharmos as inúmeras congregações que nós temos, cada uma com o seu carisma, cada uma com a sua forma de ser, de atender ao chamado de Deus para um serviço do reino e dos irmãos, é uma infinidade de carisma e que enriquece muito a igreja, né? Eu gosto de comparar as vocações, as congregações, como as flores de um jardim. Não tem nenhuma mais bonita, mais feia, mas todas estão ali para embelezar o jardim do reino de Deus. Falar um pouquinho da minha vocação. Eu sou natural de Belo Horizonte, né? Então, quando eu falo, eu sou de Belo Horizonte, uma cidade grande, capital. E como é que nasceu a sua vocação numa cidade grande? Olha, gente, Deus chama na cidade grande também, né? Ele não chama só no interior. É claro que na cidade grande, até pela própria dinâmica da cidade grande, a pessoa que tem um chamado, ela que recebe o chamado, ela precisa estar muito atenta, porque as coisas que podem desviá-la do caminho da vocação, eu acredito, pelo menos no tempo do meu chamado, eram muito mais do que na cidade do interior, né? Mas quando Deus nos chama, Ele também nos dá força. Não que Ele faça por nós, Ele não faz por nós. Aquilo que é de cada um tem que dar. O chamado é dele, mas a resposta é nossa, né? Então, meus pais não acreditaram muito na minha vocação, né? Meu pai falava assim, você vai ficar 1 mês, depois você volta, né? Mas eu fui, fiquei 1 mês, fiquei 2 meses, chorava muito porque eu nunca tinha saído de casa, né? Embora eu estivesse em Belo Horizonte, e pelo menos uma vez por mês eu recebia visita da família, mas eu senti muito. Para mim foi uma ruptura muito grande, mas com certeza isso me fortaleceu muito. E o que Fábio falou da vocação matrimonial, desse cultivo do amor, na vocação religiosa também nós precisamos cultivar esse amor, né? O nosso amor maior é a Deus, né? Nós temos, ou pelo menos nos esforçamos para que Deus seja tudo para nós, né? Em primeiro lugar, Deus, e depois, por amor a Deus, o amor aos irmãos. Então, eu fui caminhando, fiz o meu período de formação, ele foi todo em Belo Horizonte. Depois, quando eu fiz a minha primeira profissão, né, que eu recebi o hábito religioso, professei os votos, fui convidada para a minha primeira experiência aqui na cidade de Montanha, né? Então, a minha primeira experiência como religiosa aconteceu aqui em Montanha, no ano de 1987. Eu fiquei aqui até 1989, saí, retornei a Belo Horizonte, de lá girei um pouquinho de mundo, fui para o Triângulo Mineiro,
Rio de Janeiro, voltei a Belo Horizonte, depois estive no Paraná, e quando eu estava no Paraná, eu fui convidada a retornar à montanha, né? E aqui eu estou. Tem 5 anos e meio que eu estou aqui em montanha, né? A madre pediu que eu assumisse a direção do SEBENSA, né? Tinha uns 10 anos que eu estava longe de escola, da parte pedagógica da escola, estava mais na parte administrativa, e eu aceitei, encontrei essa família maravilhosa que é o SEBENSA, né, além, claro, da minha família religiosa, das irmãs que estavam aqui na época, e nós estamos aqui caminhando, né, construindo o reino de Deus no nosso trabalho, no dia a dia. Nós temos dificuldades, nós temos, como os padres têm, as famílias têm, os leigos engajados nas pastorais têm, os catequistas têm. O hábito que nós usamos, embora ele seja branquinho, mas ele não nos torna anjos. Nós somos pessoas de carne e osso. Às vezes a gente sente que a nossa barquinha está lá no meio do mar e nós estamos indo contra a corrente e a tempestade é muito grande. Só que sempre nesse momento, Jesus aparece. E o importante não é nós olharmos para a tempestade, para o mar que está agitado. O importante é fixarmos o nosso olhar em Jesus. Ele fala, não fui eu, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. E São Paulo fala, nós trazemos este tesouro em vasos de argila. Então, a nossa vocação, seja ela sacerdotal, seja matrimonial, seja religiosa, seja laical, é um tesouro que nós trazemos em vasos de argila, porque é algo precioso que está dentro de nós e que nós que somos de argila somos frágeis, mas nós podemos contar com aquele que nos chamou. É ele que chamou cada um de nós para nossa consagração primeira, né, através do batismo, e depois ele nos chamou para uma vocação específica. E o que nos faz ser feliz não é ser padre, não é ser pai, ser mãe, ser religiosa. O que nos faz ser felizes é nós vivermos plenamente esse chamado, né? E nós somos responsáveis por acolher e cultivar este chamado que Deus fez a cada um de nós. E eu agradeço a Karine, né, a coordenadora da Pastoral Vocacional, por nos permitir, né, esse momento, para cada um de nós estar falando um pouquinho, porque, assim, eu acredito que a gente fala daquilo que está transbordando o nosso coração. Cada um de nós tem muita alegria de ter recebido este chamado e de estar cultivando esta vocação, apesar das nossas dificuldades, né? E o testemunho que cada um de nós está dando para quem está ouvindo, nada mais é do que o testemunho de que nós temos um Pai que nos criou, que nos chamou e que Ele não nos abandona, né? Ele não nos deixa no mar à deriva das tempestades, mas que Ele caminha conosco, né? Mesmo que nós nos sentimos sozinhos, mas nós nunca estamos sozinhos, né? A experiência que a gente tem, né? Eu estou falando, mas eu acredito que todos vocês, né? Também quem está nos escutando,
porque nós temos experiências muito fortes, né, de momentos em que parecia que nós não iríamos dar conta, e assim, de repente apareceu uma luz e nós falamos, nossa, gente, eu consegui, parecia que estava tão difícil e eu superei, né, gente, essa luz é Deus, né, então nosso testemunho aqui é o testemunho do amor, da misericórdia, da bondade de Deus que cuida de cada um de nós, né, e a gente sabe que Ele vai cuidar, mesmo nesse tempo de pandemia, né, a gente fica assim meio assustado, meio com medo, mas Ele está no comando, Ele está aí juntinho de nós, a nossa barca está balançando, né, às vezes o mar está um pouco agitado, às vezes muito, parece que a barca vai virar e vamos todos naufragar, mas Deus se faz presente. É bom nós lembrarmos sempre do que Jesus falou, né, no final de sua vida, depois da ressurreição. Eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. E assim eu encerro a minha fala, tá? Passo para a Eliene aí, não sei se ela tem algum recadinho. Tá, Eliene, então é com você agora. Ok, então as pessoas, assim, continuam participando bastante aqui conosco, né? Temos agora 32 pessoas participando para uma noite de sábado, né? A gente sabe que nem sempre as pessoas, após trabalhar aí a semana inteira, estão disponíveis para assistir a uma live, né, nesse horário, mas agradecer, então, a participação de todos, muitos pais, né, famílias de alunos do SEBENS, os professores. Oi, só um minutinho, depois nós vamos deixar, a live vai ficar no YouTube, então, quem quiser rever ou quiser compartilhar, fique à vontade. Eu aproveito também para pedir que quem está assistindo, que dê o like, se inscreva no canal, para estar fortificando o nosso canal, ok? Isso aí. Eu não vou ler todos os recadinhos para não estender muito, irmã, mas temos aí a participação da Patrícia, nossa professora, né? Obrigada, Iraci. Acabei de ler o recadinho de Iraci aqui, dizendo que eu sou excelente mediadora, imagina. A Bernadette Ávila também dando os parabéns por esse momento, a Wesleyana, Nilzete, né, todo mundo registrando aqui a importância desse momento, e a professora Cida, ela registra o seguinte, irmã, que a sua fala ajuda muito para a gente compreender esse chamado de Deus, né, como entender isso, e que é o momento da gente dar o sim. Temos também a participação de uma pessoa, irmã, que é sua conhecida do Rio, a Beatriz Lopes, e ela diz assim, eu tive o privilégio de participar um pouco desse tempo em que a senhora esteve no Rio, momento inesquecível para mim, agradeço muito a Deus por aquele tempo. A professora da nossa escola lá no Rio, trabalhou junto comigo. Ok, obrigada, e a Patrícia, né, que está participando conosco. A tia Vilma registra também, né, pedindo a Deus que continue abençoando a sua vida e sua vocação, irmã Terezinha. Havia dito antes também, Fábio, a respeito do seu amor, né, enquanto pai, pela educação que a gente vê que você transmite ao Mateus. Enfim, as pessoas estão aí participando e deixando aqui o seu agradecimento, né, por esse momento maravilhoso que está sendo transmitido a todos, tá? Vamos, então, agora passar para a Gorete, né, que dará continuidade. Ok. Eu agradeço, assim, de modo especial a irmã Terezinha pelo convite que ela me fez, a Karine, a todos os participantes, aos que nos ouvem também. E a irmã me convidou para falar um pouco daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, que é ser leiga na igreja com muita alegria. E eu tive a graça de nascer num lar de oração, num lar cristão,
que é um ambiente muito favorável, né, e muito propício para o despertar vocacional. Eu já nasci vendo e participando junto com os meus pais, todos os dias, ainda quando criança, eles rezavam o terço. A minha mãe tem 91 anos, acredito que nos assiste nesse momento, e até hoje nós rezamos o terço junto com ela, e assim, a nossa casa, graças a Deus, foi o tempo inteiro, a vida inteira, um lugar de oração. Então, já nasci num berço muito propício a conhecer e a viver segundo os desígnios e a vontade de Deus. E só que o meu despertar vocacional, ele veio muito cedo, ainda muito nova. Eu fiz os primeiros sacramentos, né, os sacramentos iniciais, já era crismada, porque eu fui crismada ainda em Sergipe quando era criança, e fiz primeiro Eucaristia, ia para a igreja todo domingo, comungava, e ficava um pouco inquieta só em participar das missas aos domingos. E graças a Deus, através do saudoso padre Antônio Pianca, Deus me convidou para ser catequista. E eu sou catequista até hoje. Com a graça de Deus, sou igreja, sou catequista. E às vezes, quando eu encontro pessoas que há muito tempo não encontrava, eu falei, e aí, Gorete, você ainda está mexendo com essa coisa de igreja? Você ainda dá catecismo? E aí eu respondo, sou sim, porque quando a gente encontra a pérola preciosa, quando a gente encontra o campo, né, de vida, a gente não abandona essa pérola, a gente não deixa esse campo. E ser catequista, ser igreja, para mim é ser vida. Ninguém abandona depois que você tem uma experiência com Jesus Cristo, depois que você passa a conhecer e amar a sua palavra, você jamais vai deixar, né, vai abandonar. E eu tenho, assim, uma alegria, uma satisfação muito grande em dizer, sou catequista, agradeço a Deus o chamado que Ele me fez para ser catequista, agradeço a Deus o chamado que Ele me fez para ser igreja, e agradeço mais ainda ter respondido sim a esse chamado, porque todos nós batizados, nós somos convocados, nós fomos chamados a ser leigos protagonistas na Igreja de Jesus Cristo. E assim, agradeço por ter mesmo respondido sim a esse chamado. E seremos sim igreja, seremos catequista até que Ele nos chame para a eternidade, né? E a função do catequista é, na verdade, levar o outro, né? Ajudar a despertar no outro esse amor a Jesus Cristo. Ajudar o outro a conhecer e amar Jesus Cristo. E eu digo sempre que nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Nós só nos apaixonamos por quem nós conhecemos. E antes mesmo de eu levar o outro a conhecer Jesus Cristo e amar Jesus Cristo, eu necessariamente preciso antes amá-lo e conhecê-lo. E a vida do catequista, a vida do leigo, do vocacionado, ela é intimamente ligada à oração, porque eu só conheço a Deus, eu só conheço Jesus Cristo, eu só amo a sua palavra, eu só proclamo e vivo a sua verdade se eu tiver intimidade com Deus. E essa intimidade, ela nasce da oração diária, ela nasce do encontro com o outro, quando você também vê no outro e nas atitudes do outro também a imagem de Deus. E, portanto, a oração ela é fundamental na nossa vida. Ela é a base da nossa vida. É ela que nos sustenta, é ela que nos leva a conhecer a Deus. E, assim, eu servi muito tempo na catequese de adolescentes e de crianças, trabalhava especificamente com a crisma. Nesses últimos 10 anos, a Diocese de São Mateus, ela inseriu o RICA, que é o Rito de Iniciação Cristã de Adultos. Então, nesses últimos 10 anos, nós temos dedicado o nosso serviço à catequese de adultos. Eu digo para vocês que é muito prazeroso, é muito bom, é contagiante você trabalhar com a catequese de adultos. Eu sou extremamente apaixonada, a Galzinha, que é minha companheira, minha catequista junto comigo, diz a mesma coisa. E é interessante que a gente
encontra aí um público que vai dos 16 aos 50, aos 60 anos, de pessoas que chegam para os encontros e algumas delas nunca tiveram a oportunidade, não tiveram ninguém para lhes ensinar nem fazer o sinal da cruz. E outros que não têm contato com a palavra de Deus, nunca manusearam a Bíblia, nunca manusearam a palavra de Deus. Outros já são de caminhada, mas que faltam-lhes ainda alguns sacramentos. E é muito gratificante a gente perceber, ver que ao longo desses encontros, a gente vai conseguindo enxergar no outro aquele desejo maior de conhecer a Deus, aquele desejo maior de entender um pouco mais o que é a igreja, aquele desejo de viver segundo a palavra de Deus. E depois que os encontros terminam, nós já estamos na 5ª ou 6ª turma, é também gratificante, a gente como catequista, perceber que essas pessoas, depois de um contato maior com Deus, depois de conhecer um pouco mais a sua palavra, passam a participar da vida da comunidade, ou mesmo vão levando a sua vida adiante, baseado naquele conhecimento e naquela experiência que ele fez da palavra de Deus. É muito gratificante você ver que, de alguma forma, de alguma maneira, você contribuiu para que as pessoas tivessem acesso à verdade que é Jesus Cristo. E vocês, tanto quanto eu, sabem que há milhões de pessoas neste mundo, no planeta Terra, que não tiveram a oportunidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Deus, de pertencer a uma igreja. E eu, assim, abrindo um parênteses, eu digo assim, esse período de pandemia tem despertado de mim uma saudade enorme da igreja. Me faz falta esse contato com a igreja, esse contato com a comunidade, esse contato com os nossos catequizandos. Mas também nos faz fazer uma reflexão muito grande disso. Quando nos falta o que é o essencial, quando nos falta a vida de comunidade, nós ficamos um pouco incompletos também. Então, a gente vai percebendo também, durante esse período, o que é essencial na nossa vida. E Jesus Cristo é essencial, a vida de comunidade é essencial, o nosso exercício leigo é essencial porque ele nos completa, ele nos preenche. E voltando à vocação de catequista, a vocação de leigo, para mim o desafio maior em ser catequista não é preparar os encontros. O meu desafio maior de igreja não é preparar uma mensagem, não é estar aqui participando dessa live falando sobre a palavra de Deus. Para mim, o maior desafio do catequista, o maior desafio do leigo, é testemunhar a verdade de Jesus Cristo, é testemunhar a verdade que nós passamos para os nossos catequizandos. Porque preparar o encontro é fácil, não é tão difícil. Agora, viver esta verdade, ser testemunho da fé que nós passamos para os nossos catequizandos, é um desafio muito grande. E nós somos desafiados em todos os momentos pelo mundo, porque o mundo nos oferece tantas outras verdades, o mundo oferece a nós tantos outros tipos de felicidade que são fugazes, que não exigem de nós nenhum compromisso, nenhum testemunho. E então, falar e viver a verdade de Jesus Cristo nos tempos atuais é um desafio muito grande para nós leigos, para nós vocacionados, para nós igreja. Porque nós oferecemos a alegria de Jesus Cristo, que é eterna e duradoura, mas o mundo oferece tantas outras alegrias que arrasta multidões, que arrasta muita gente. E o desafio maior, para mim que sou catequista, para nós que somos catequistas, que somos leigos batizados,
é testemunhar no dia a dia, onde quer que nós vivamos, que é no trabalho, é na família, é em casa, nos vários segmentos da sociedade que nós pertencemos, é testemunhar esta verdade, que é Jesus Cristo. É testemunhar com as nossas atitudes. E a gente tem que ter um discernimento muito grande, por isso que a gente tem que ter essa vida de oração, um discernimento muito grande para saber quando nós estamos transmitindo a verdade de Deus ou quando estamos tentando transmitir e viver a verdade do mundo e as nossas verdades. Porque a verdade absoluta é a de Jesus Cristo, é a da sua palavra. E eu costumo dizer sempre que nós somos seres divinos fazendo uma experiência humana. Deus, na sua infinita bondade, quando nos gerou, quando gerou a mim, gerou a cada um de vocês, Ele deu para cada um de nós uma missão. E essa missão é nós nos santificarmos e também santificar o mundo. E o desafio é justamente esse. As minhas atitudes me santificam? As minhas atitudes também santificam o outro? O meu conviver em família, em comunidade, em sociedade, vai santificando e tornando o mundo melhor ou não? Cada catequista, cada cristão batizado, cada ser vocacionado, cada leigo que conhece a igreja, que vive a palavra de Deus, é chamado a ser sal, é chamado a ser fermento, é chamado a ser luz. E o desafio nosso de leigos batizados é justamente esse. E aí eu me pergunto, quando é que eu sou sal que dá gosto, que tempera a vida do outro? Quando é que eu sou luz? Quando é que eu sou mais luz do que trevas? Quando é que eu sou o fermento que ajuda a massa a crescer? Ou eu sou, às vezes, fermento estragado que estraga a massa? E aí, nós vamos deixando ao longo da nossa existência as nossas marcas. Ninguém nasceu por acaso. Nós nascemos por um desejo de Deus. Nós viemos ao mundo por um sonho de Deus. Se eu sou catequista, é porque Deus me chamou a cada um de nós para a vocação que nós exercemos, mas nesse ser catequista, nesse ser vocacionado, nós vamos deixando as nossas marcas. Se nós somos cristãos batizados, nós somos cristãos seguidores de Cristo, continuadores da missão de Cristo. E Cristo, ao passar pelo mundo, ele espalhou o bem, ele espalhou a paz, ele espalhou a alegria, o amor e principalmente o perdão e a misericórdia. E quando é que eu sou perdão e misericórdia na vida do outro? Quando é que eu levo essa verdade aos meus catequizandos? Quando é que eu vivo esta verdade? Então, o desafio em ser catequista é grande. Mas eu confesso a vocês que a alegria é muito maior. Porque eu sei qual é o Deus que eu estou servindo, eu sei qual é a missão que Ele me confiou. E eu agradeço infinitamente a Deus por ter me chamado, por ter nos chamado para esse serviço. E aí, eu peço também a cada um de vocês que nos assistem, rezem por nós, rezem por nossa vocação. Cada leigo, cada consagrado, cada vocacionado, peça a Deus a sabedoria, o discernimento, para que as nossas ações sejam trilhadas, abençoadas, iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ser verdadeiramente testemunhas e não contra-testemunho, porque muitas vezes as minhas atitudes podem interferir e mexer na fé do outro. Eu não posso e não devo ser contra-testemunho da verdade que é Jesus Cristo. E peço, além de pedir orações por nós, eu também convido cada um de vocês que nos assistem a sermos também seguidores, semeadores, leigos que se dedicam à vinha do Senhor. Na vinha de Jesus Cristo tem serviço para todo mundo, tem serviço para todos nós. E confesso a vocês, de tudo que eu faço na vida,
de todo o exercício que eu faço. Nada é mais gratificante do que amar Jesus Cristo, falar sobre Jesus Cristo, levar Jesus Cristo às pessoas e tentar viver com erros e acertos segundo a sua verdade. Rezem por nós. Agradeço muito à irmã Terezinha pelo convite e passo agora a palavra para a Eliene. Ok, muito bom, Gorete, parabéns. Temos aqui, né, vários registros. Vou ler alguns aqui para você, mas as pessoas falando quão importante você é para essa comunidade de montanha, por esse trabalho religioso que você faz há anos, né? Eu mesma conheço, acho que desde que antes de vir morar em montanha, e sem dúvida, né, faço parte dessas pessoas que te admira e que sabe o quanto que você é exemplar para essa comunidade, para todos que a cerca. Então, a professora Cida, né, a tia Cida, que registra aqui quanto que essa sua fala brilhantou esse momento, a Natália, né, o Lorenzo, eles falam sobre as marcas, né, que você deixa nas pessoas, que se aproximam de você, né, que é um privilégio sempre estar próximo a você. O Odilon, ele traz um registro importante a respeito do ser exemplo, né, que você também registrou aí com muita sabedoria, e que faz isso muito bem, sabemos como você age na comunidade onde você mora, onde você participa. Então, o Odilon, ele coloca a importância disso, né, de não só ser catequista, mas de ser também um exemplo para esses catequizandos, porque a nossa fala, ela tem que estar casada à nossa ação. A Eliana, ela traz também uma fala bacana aqui, agradecendo, de certa forma, né, que você a ajudou a enxergar o que de bom existia nela. A professora Vilma fala da importância de ouvir esse seu testemunho, que é tão verdadeiro, né? Não só o seu, mas de todos os outros participantes. E parabenizo você, Gorete, por ser essa pessoa iluminada que transmite paz e conforto em suas palavras, né? E que tem muito orgulho de conhecê-la. A Iraci também diz que não tenha dúvida que você é uma testemunha fiel, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos nós, que Jesus te abençoe. É isso, Gorete, as pessoas registrando a importância dessa sua fala, alguns ainda voltam a falar da irmã Terezinha, agradecendo pela fala anterior, né, professora Liliane. A Nilzete também deixa aqui, Gorete, o seu registro de quão agradecida está pela sua fala e dizendo que foi belíssimo o seu testemunho, né, que o Espírito Santo esteja contigo sempre. Temos a participação também da Alda Gatti, né, elogiando a palestra, a live, e falando quão sábia é a mulher Gorete. O nosso querido professor Lucas, irmão, ele deixa aqui um registro, pedindo a Deus que a abençoe, né, e agradece por a senhora estar sempre ao lado do esporte no Sebenza, o tio Lucas deixando aí a importância do esporte também na nossa vida. A Cida, que mais uma vez fala quão iluminada você é, Gorete, e como é bom te escutar, né? Como é bom. Iraci diz também que você é um ser de luz, né? Uma bênção na vida de todos que têm a honra de conhecê-la. E o Odilon, ele falou uma coisa interessante quando ele diz que falar de vocação sem ser, de certa forma, um religioso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que vocação tem quem é religioso, né? O padre, a irmã, enfim, e que não é por aí, né? E tudo isso é um sim àquilo que a gente é convidado a participar, né? Essa é a vocação. É isso, meninos, depois vocês leem com mais carinho, né? O Otávio também, Bittencourt, ele registra que uma fala muito importante aqui, que você, Gorete, evangeliza com seu exemplo de vida. Então, muito obrigada aí, né, a tia Vilma agradece, Karine, a iniciativa dessa live, né, em promover esse momento maravilhoso, e queremos agradecer a participação das pessoas, foram até aqui 35 pessoas participando,
e participando ativamente, né? Então, são palavras que, de certa forma, nos estimulam também a continuar, né, nesse papel. Sabemos que todos nós temos aí a nossa vocação, o nosso dom, então dar esse sim e cumprir com muito carinho e muito amor é muito importante. Ok, tia Karine? Que noite maravilhosa, não é mesmo, pessoal? Que momento enriquecedor. Eu agradeço a Deus que tornou esse momento possível. Agradeço a presença de todos os convidados, familiares e amigos que estão nos assistindo aí de casa. E espero que essa live vocacional tenha sido tão inesquecível para vocês como foi para mim. E é muito bom poder contar com tanta e tão boa gente para celebrar as vocações, celebrar o chamado de Deus para a nossa vida. Muito me comoveu vê-los todos juntos, vocês convidados da live e todos os que assistem de casa. E em nome da Pastoral da Educação, eu agradeço pela presença de todos vocês e tenham uma boa noite. Muito obrigada. Karine, antes da gente fechar aqui, eu gostaria de registrar um agradecimento especial a Sara e ao João Marcos, tá? Porque eles ficam aí atrás dos bastidores, nos ajudando a organizar para que fosse possível essa live. Então, Sara e João Marcos, muito obrigada, que Deus continue abençoando vocês, tá? E a família, e estamos juntos. Ô, Karine. Oi. Eu gostaria também só de dar duas palavrinhas. Eu gostaria de dizer o seguinte, que eu tenho pouco tempo que estou aqui. Cheguei em março, mas logo quando eu cheguei também a pandemia chegou junto. Então, mas eu vejo como que é bonito o trabalho das irmãs aqui em Montanha. Como que é belo esse trabalho. São praticamente mais de 60 anos de caminhada, de história, e de várias irmãs competentes que vêm para poder exercer esse trabalho, esse serviço. Eu que sempre estou aí celebrando as várias missas com ela, na segunda, na quarta e na sexta-feira, eu sempre vejo essa dedicação, esse zelo delas. Então, assim, eu acho que nós devemos, assim, agradecer por ter esses grandes tesouros aqui e não deixar que se apague, né? E que dessa escola já saiu vários profissionais, né? Advogados, médicos, né? Então, nós queremos, assim, agradecer mais ainda por elas, por essa doação e também por esse serviço. E eu fico muito grato em contribuir o mínimo com elas. A gente agradece, Padre Jader, a sua presença aqui em Montanha e aqui na comunidade. Nós, irmãs, sempre comentamos, um presente muito grande para nós termos a celebração eucarística. Na pandemia, nós tivemos comunidades nossas de São Paulo que elas ficaram 3 meses sem missa, e nós aqui, missa 3 vezes na semana, é muita graça, é muito dom. Então, eu aproveito também para agradecer a Deus, né, a sua presença aqui na nossa paróquia e a sua disponibilidade em nos dar esse presente para nós, irmãs, para as pessoas que participam conosco e para aquelas também que participam por meio das redes sociais, né? Tem dia que a gente tem aí quase 100 pessoas participando da missa conosco, né? Então, é muito bom. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe e fortaleça para que você continue sendo esse testemunho da presença de Deus no meio de nós e partilhando conosco o pão da Eucaristia. Obrigada. Amém.